Fala galera, beleza? Professor Denis aqui falando. Nessa aula vamos relembrar alguns conceitos básicos e bem importantes de frações, vamos resolver alguns probleminhas e até um desafio também. Bom, então para começar vamos resolver esse exercício aqui bem tranquilinho, só para lembrar os conceitos básicos de uma das utilizações de fração. Exercício 1, observe o desenho e responda. Então temos aqui uma pizza, foi cortada em pedaços iguais e já comeram alguns pedaços. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Em quantas partes a pizza foi dividida? Então, pelo que a figura mostra aqui, a pizza foi dividida em 8 partes. Letra B. Quantas partes sobraram? Então, quantas fatias sobraram? Sobraram 5 fatias. Qual fração corresponde à parte que sobrou? Então, a parte que sobrou corresponde a 5 oitavos. De um total de 8 pedaços, sobraram 5. Letra D. Uma fração é formada por dois números separados por um traço. Qual o nome do numeral de cima? Então, essa fração aqui, o numeral de cima tem o nome, o numeral de baixo tem o nome. Qual é o nome do numeral de cima? O nome é numerador. E o nome do numeral de baixo? Então, o nome é denominador. Então, temos aqui numerador e denominador, só para lembrar a nomenclatura. Bom, exercício 2. Qual fração está representada em cada uma das figuras abaixo? Então, é só fazer o que a gente acabou de fazer. Por exemplo, essa figura aqui foi dividida em 6 partes. Das 6 partes foram destacadas 5. Então, a fração representada é 5 sextos. Esse outro círculo foi dividido em 5 partes iguais e foi destacado uma parte. Então, é 1 de 5, 1 quinto. E por último, esse círculo foi dividido em 6 partes iguais, foram destacadas 3 partes. Então, de um total de 6 são 3, então é 3 sextos, que é equivalente a 1 sobre 2. Se você perceber, poderíamos ter dividido esse círculo em duas partes iguais. A parte pintada seria uma das partes e a parte não pintada seria da outra. Então, essa figura aqui ela é equivalente a 1 sobre 2. 3 sextos é equivalente a 1 sobre 2. Agora, uma outra utilização aqui de frações, nesse caso aqui a gente não tem um todo que foi dividido em partes. A gente tem um conjunto de animais, um grupo de animais, e tem alguns da mesma espécie aqui, né? Temos aqui algumas galinhas, temos alguns elefantes e alguns tigres. Bom, então, pergunta A. Qual a fração representa as galinhas? Então, de um total de 9 animais, a gente tem 4 galinhas, certo? Então, a resposta é 4 nonos. De um total de 9, 4 galinhas. Letra B. Qual a fração representa os tigres? Então, de um total de 9 animais, a gente tem 2 tigres. Resposta, 2 nonos. E por último, qual a fração representa os elefantes? Tem 9 animais e no total são 3 elefantes, então resposta 3 nonos, que também é equivalente a 1 sobre 3. Se perceber bem esse grupo, a gente poderia fazer fileiras de 3 e uma fileira exatamente a fileira dos elefantes, então dá 1 sobre 3. 3 nonos é equivalente a 1 sobre 3. Relembrando os tipos de frações, são 3 tipos. Temos as frações próprias. Fração própria é toda fração em que o numerador é menor que o denominador. Por isso, são menores do que 1. Então, por exemplo, essa fração aqui é a fração 3 quartos. 3 quartos, o numerador é menor do que o denominador. Então, portanto, é uma fração própria. E, como pode ver na figura, é menor do que 1 inteiro. A figura aqui, destacada, a parte destacada é menor do que 1 inteiro. Uma fração imprópria é toda fração que o numerador é maior que o numerador. Por isso, são maiores do que 1. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma figura inteira foi dividida em 4 pedaços iguais. Temos 4 pedaços destacados e mais um. Então, temos no total 5 quartos, certo? 5 quartos é mais do que 1 inteiro. O numerador é maior do que o denominador. Portanto, é uma fração imprópria. E, por último, a fração aparente. Fração aparente é toda fração que o numerador é um múltiplo do denominador. Por isso, são equivalentes ao número inteiro. Então, aqui, por exemplo, cada um dos inteiros foi dividido em 4 partes. E aí foram destacadas 8 partes. Então, a fração que representa essa figura é 8 quartos. Que no fundo é um número inteiro, que temos um inteiro aqui e um inteiro aqui. Então, 8 quartos é equivalente
a 2, que é um número inteiro. Por isso chama fração aparente, que parece uma fração, mas não é uma fração. Não precisa ser representado como uma fração, pode ser representado como um número inteiro. Exercício 4. Observe as frações e responda. Então temos aqui 5 frações. E aí responda. Quais dessas frações são próprias? Bom, então se você observou bem, temos a fração A, é uma fração própria. A fração D é uma fração própria. São as únicas frações próprias. Como que eu faço para ver se a fração é própria ou não? Só ver qual que o numerador é menor que o denominador. Então aqui o numerador é menor que o denominador e aqui também. São as únicas onde o numerador é menor que o denominador. Letra B. Quais dessas frações são impróprias? Então, para que seja uma fração imprópria, o numerador tem que ser maior que o denominador. Então, temos aqui no item B, na fração B, e temos também na fração C, 17 quintos. E por último, quais dessas frações são aparentes? Para que seja uma fração aparente, o numerador tem que ser um múltiplo do denominador. Então, temos aqui o B, 24 sobre 8 é uma fração aparente. E o E também é uma fração aparente. O 5 é múltiplo de 5. Está escrito 5 quintos, mas pode ser representada como um inteiro 1, certo? Perceba um detalhe interessante aqui, é que a fração B ela é tanto uma fração imprópria quanto uma fração aparente. Ela é os dois, certo? E por último, um desafio. Observe a figura e responda. Então temos uma figura aqui, essa figura é conhecida como tangram. Então pega-se um quadrado, divide nessas partes que estão aqui, parte A, B, C, D, E, F, G. E aí as perguntas são: qual a fração que representa a figura A, figura C, figura D, figura F e figura G? Então pensem um pouquinho. Bom, após vocês pensarem, a dificuldade do exercício é a seguinte: cada uma das figuras tem tamanhos e formatos diferentes, certo? Então eu não posso falar, está dividido em 7 pedaços, então é 1/7 para cada. Não, porque as figuras têm tamanhos diferentes. Então o truque seria dividir as figuras em pedaços iguais, todas tenham a mesma unidade. Então é o que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer traços de forma que todos os pedaços fiquem com o mesmo pedacinho dentro deles, ó. Todos têm esse triângulo, tá vendo? Então a figura C é um desses triângulos, a figura D tem 2 dos triângulos, a figura A tem 4 dos triângulos, figura B tem 4 triângulos, figura E é um triangulinho, figura F tem 2 e G tem 2. Certo? Então esse é o truquezinho. Então no total a gente tem 16 triângulozinhos, que seria a nossa unidade aqui. Então perguntar, qual fração representa a figura A? Então de um total de 16, na figura A tem 4 triangulinhos. Portanto, 4 sobre 16, ou se você quiser, é equivalente a 1/4. Qual fração representa a figura C? A figura C é só um dos triângulos. Então ela é 1 de 16, 1/16avo. Qual fração que representa a figura D? Figura D é essa figura aqui, é um quadradinho, ela tem 2 triângulos dentro dela. Então ela é 2 de um total de 16, que é equivalente a 1/8. Qual a fração que representa a figura F? Figura F está aqui, ó, tem 2 triângulos, então também é 2 sobre 16, que é equivalente a 1/8. E letra E, qual fração representa a figura G? Figura G tem 2 triângulos, portanto é 2 de 16, também equivalente a 1/8. Perceba que interessante, ó, o D, o F e o G, o D, o F e o G são 3 figuras diferentes. O D é um quadrado ou um losango também, o F é um paralelogramo e o G é um triângulo, certo? São figuras de formatos diferentes, mas elas ocupam a mesma área, ó. Elas representam a mesma fração da figura total, certo? Todas representam 1/8. Agora vamos resolver alguns problemas. Ó. Problema 1. Em uma sala de aula, as 20 meninas representam 4/7 do total de alunos. Quantos alunos há nessa sala? Então, a informação que a gente tem no enunciado é que as 20 meninas representam 4/7 do total de alunos da sala. Então, o que isso significa? Que se eu repartisse essa sala em 7 pedaços iguais, as meninas ocupariam 4 desses pedacinhos aqui, certo? Então, as 20 meninas ocupariam 4 desses 7 pedaços. Então, o truquezinho para descobrir o total de alunos é, sabendo que 4/7 é igual a 20, então a gente descobre quanto que é 1/7 dos alunos da sala. Se 4/7 é igual a 20, 1/7 é 4 vezes menos. Então, basta pegar esse 20 e dividir por 4,
a gente chega em 5. Ou seja, cada retangulinho desse aqui tem 5, certo? Então, ou seja, 1/7 dos alunos da sala tem 5 alunos. E aí o que a gente quer saber é o total de alunos da sala, ou seja, a gente quer saber os 7/7, né? A gente quer saber o total, que é 7/7 dos alunos da sala. Como 1/7 é 5, para achar 7/7 basta multiplicar por 7. É 7 vezes mais. Então aí vai dar 35 alunos no total nessa sala. Então a resposta, nessa sala há 35 alunos. Muito parecido ao exercício 2, Dante comprou um celular, para isso deu uma entrada de R$ 360 reais e parcelou o restante sem juros. Sabendo que a entrada representa 3/10 do valor total do celular, qual é o preço desse celular comprado por Dante? Bom, de novo, ó, o que a gente sabe, o que a gente tem de informação, é que esse R$ 360 reais representa 3/10 do valor total do celular. Ou seja, se a gente pegasse o preço do celular, preço total, e dividisse em 10 pedacinhos, em 10 parcelas, ele já pagou 3 dessas parcelas como entrada, certo? Então, essas 3 parcelas, 3/10, 360. Então, de novo, o truquezinho é chegar em 1/10, descobrir quanto que é 1/10, certo? Chegar na unidade básica aqui. E aí, como 3 retangulinhos desses representam 360, para descobrir um deles é só dividir por 3, é 3 vezes menos. Então, dividindo 360 por 3 dá 120. Então, 120, 120, 120 dá 360. Então, um retangulinho desse é 120. Ou seja, 1/10 do valor total do celular é 120. Mas o que a gente quer saber é o preço total do celular. A gente quer saber tudo, 10 décimos, certo? Então, 10/10 do valor vai ser 10 vezes essa quantia aqui, 10 vezes 1/10. 10 vezes mais vai dar 1.200. Portanto, o preço do celular é R$ 1.200. Exercício 3, ó, parecido, mas a pergunta é um pouquinho diferente. Ó. Uma vasilha tinha 200 ml de água e essa quantidade preenchia 4/15 de sua capacidade total. Quantos ml ainda cabem nessa vasilha? Então, o que a gente tem é a informação de água, né? A água preenche 4/15 do total. Então, 200 ml representam 4/15 do total. Ou seja, se eu pegasse essa vasilha e dividisse ela em 15 pedaços iguais, 4 pedacinhos estariam preenchidos de água aqui, né? Então, essa quantia aqui é 200. Bom, então o truquezinho é a gente ir para o básico, achar quanto que é um retangulinho. Se 4/15 é 200, 1/15 é 4 vezes menos, ou seja, é só dividir por 4. Então, um retangulinho desse tem 50. Só que o que a gente quer saber agora não é o total, ó, é quantos ml ainda cabem nessa vasilha. Então, é o restante aqui, né? Ou seja, o que a gente quer descobrir é essa outra parte aqui, ó, que está faltando. E nesse caso aqui, para descobrir, isso aqui é 11/15 da capacidade total. Aqui tinha 4/15, para completar, é só ver o quanto falta para completar 15, que é 11, certo? É 11/15. E aí, como a gente sabe que um retangulinho tem 50, 11 retangulinhos é só multiplicar por 11, vai dar 550. Então, a gente responde a pergunta. Ainda cabem 550 ml nessa vasilha. E o último probleminha, ó, em uma avaliação de matemática, as 15 questões de álgebra representam 3/5 do total de questões. Sabendo que nessa avaliação só há questões de álgebra e geometria, ou geometria, quantas questões de geometria tem nessa avaliação? Então, ó, vamos lá. O que a gente tem aqui, a gente sabe que 3/5 do total de questões são as 15 questões de álgebra. Ou seja, se eu pegasse essa avaliação inteira, dividisse em 5 partes iguais, 3 dessas partes seriam as questões de álgebra, que dariam 15 no total. Então, de novo, ó, o truquezinho é descobrir quanto que é um retângulozinho desse, né? A gente sabe que 3 retângulozinhos valem 15. Então, para descobrir um deles, é só dividir por 3. Ó. Se 3 valem 15, um deles vale 5. Ou seja, 1/5 do total de questões dessa avaliação representa 5 questões. São 5 questões, certo? E aí a gente vê a pergunta, quantas questões de geometria tem essa avaliação? As questões de geometria é um restante aqui, né? Se 3/5 são as de álgebra, as de geometria representam o complementar, o 2/5. E aí, se um retangulinho vale 5, 2 retangulinhos valem o dobro, vale 10. Então, respondida a pergunta. Nessa avaliação, há 10 questões de geometria. Beleza, pessoal?